Pois bem, galera, há algumas semanas atrás eu acabei atingindo a marca de 1 ano de existência desse canal. E eu não publiquei vídeo durante um tempo, eu deixei pra publicar vídeo um tempo depois que eu criei, né, essa conta no Google. Porque, cara, a cabeça tava fritando naquela época com a questão da minha demissão do meu trabalho, a questão do meu canal de Weed ter sido deletado. Então, depois de muito tempo ali eu tive a consciência de sentar na cadeira, criar coragem e falar a seguinte frase pra mim mesmo: essa é a minha última tentativa. Eu vou tentar uma última vez e se não der certo eu não sei o que eu vou fazer. E quando eu atingi a marca de 1 ano que chegou notificação pra mim, eu fiquei pensando: o que que eu posso fazer pra galera que me acompanha de vídeo que seja um especial, mas que não atrapalhe o especial de 1000 inscritos quando acontecer? Então, eu peguei e pensei, cara, eu acho que é justo falar no vídeo, né, de 1 ano do canal, o porquê que eu decidi virar youtuber, que eu acho que faz muito mais sentido agora do que falar disso futuramente. Essa decisão, galera, de virar youtuber, de virar streamer e tudo mais, foi por meados de 2016. Só que, cara, a real é que eu comecei no YouTube não simplesmente porque eu gostava, mas para poder suprir, na minha adolescência ali, no começo da minha juventude, uma questão que até hoje eu lido com ela, que é a questão da solitude, que é uma coisa que basicamente no começo ela era solidão e com o tempo ela virou solitude. Eu tô falando hoje, galera, nesse vídeo como o André por fora das câmeras. Então, cara, eu sempre tive uma infância muito difícil, eu nunca tive tantas amizades, eu nunca fui uma pessoa muito popular. E o YouTube, quando eu conheci ele, quando eu comecei a gravar, ele me apresentou um outro mundo ali que, velho, me fez ter uma percepção diferente da vida. Eu comecei a conversar com outras pessoas através dos vídeos no YouTube, eu comecei a atingir um público que eu queria atingir. Graças, assim, à comunicação que eu comecei a ganhar, a notoriedade que eu comecei a ganhar dentro de algumas comunidades de jogos e tudo mais, eu achei o meu lugar. Sabe aquele momento que da vida, cara, que você encontra um lugar que o teu coração ele fica quentinho, que o teu coração ele se sente no lugar que você pertence? O YouTube sempre foi isso pra mim. A gravação de vídeo sempre foi isso pra mim quando eu descobri. Então a partir do momento que eu descobri que com o celular eu podia gravar, publicar no YouTube e principalmente conversar com outras pessoas, foi uma coisa que eu não quis largar mais. Porque imagina você encontrar ali uma coisa que ela preenche aquele buraco no teu coração, entendeu? Aquela coisa que, tipo, tá um buraco enorme e do nada, pô, ela pega e tampa. Cara, você não quer abandonar. E com o decorrer do tempo, galera, o YouTube ele começou a se tornar uma ferramenta de trabalho, não somente pela questão de eu produzir os vídeos, mas a questão de estudo também. O YouTube me ensinou muito sobre os assuntos que eu gosto hoje, por exemplo, de música antiga, principalmente de história. O YouTube ele me trouxe a possibilidade de conhecer ali muitas coisas, por exemplo, de mitologia, que hoje em dia é o que eu trago no canal, que são assuntos que eu gosto de trazer. E o YouTube pra mim ele sempre significou muito. Eu já tive canal de gameplay de Minecraft, já tive canal de gameplay de CarX, já tive canal de gameplay de Weed, já tive canal totalmente geek, e mais uma vez a gente tá tentando com o canal do André Missussal a trazer um conteúdo um pouco mais variado. O meu começo no YouTube, galera, não foi um começo muito fácil, porque eu não tinha nada além do celular, eu não tinha o conhecimento que eu tinha antigamente. Então os vídeos, cara, vocês já imaginam como é que é, cara. Eram vídeos assim que hoje em dia eu sentiria vergonha de ver. E graças a isso, galera, eu comecei, tipo assim, a entender mais como que o YouTube funcionava. De 2016 a 2019, que foi quando eu comecei o meu canal, que hoje é o canal que tem 2000 inscritos, que ele tá, digamos assim, nat morto, foi uma, digamos assim, uma experiência. Tentei, deu errado, tentei, deu errado, tentei, tudo deu errado. Mas o que que acaba acontecendo nesse caso? Quando eu tomei a decisão de fazer aquele canal que tem os 2000 inscritos do zero, eu sentei na cadeira e falei, eu vou levar isso aqui a sério, de fato começou a dar resultado. Foi numa época que o YouTube ele era muito melhor na questão de algoritmo? Foi. Foi uma época quando o YouTube ele entregava teus vídeos realmente e não só passava uma maquiagem falando que entregava? Foi. Naquela época eu construí um público que levou muito mais tempo do que hoje, porém foi uma época que assim, a recomendação, a retenção era melhor. Então desde 2019, quando eu comecei no YouTube de uma forma mais profissional, com o pouco que eu tinha, ainda assim era só um celular, velho, eu não vou negar pra vocês não, foi uma coisa que eu tomei a decisão de levar isso como profissão. Mas galera, eu não comecei no YouTube somente por isso. Entendeu? Não é somente por esse lado de ter uma infância muito difícil. Como diz aquele ditado, galera,
Nada tá tão ruim que não possa piorar. Na minha infância, eu sempre tive muita dificuldade de visão, só que eu nunca corri atrás porque eu achava que aquilo era por eu ficar muito no celular, por eu ficar muito no computador, por eu ficar muito vidrado em determinadas coisas. Só que com o tempo, esse problema de visão ele começou a se agravar. E, bom, eu depois de um tempo, né, eu descobri que eu tinha um problema genético de visão, que é o ceratocone, um problema genético de visão que ele não tem cura. E aquilo ali pra mim, quando eu descobri, meados de 2019, 2020, bem na porra da época da pandemia, foi uma coisa que tirou o meu chão, foi uma coisa que basicamente ali quebrou as minhas pernas de uma forma que eu nunca pensei que eu fosse sair, que eu fosse compreender, que eu fosse coexistir com aquele problema. Esse daqui, galera, é um exame meu real que eu fiz ali, basicamente antes de eu fazer a minha cirurgia de visão, para poder estagnar o problema. Meu nome tá aqui, Marcos André da Silva Rodrigues, vocês veem que é um documento legítimo. Aqui em cima é o meu olho direito e aqui embaixo é meu olho esquerdo. Basicamente, galera, você consegue ver aqui pela questão gráfica, né, que eu tô com a câmera invertida, então é um pouco difícil de ver, que esse meu olho aqui, o olho direito, ele tá um olho que tá dentro aqui dos gráficos aceitáveis, tá um olho mais normalizado. Porém, aqui no olho direito, basicamente, eu tô com o meu olho totalmente prejudicado. Uma hora eu vou fazer um vídeo mais específico falando sobre isso daqui. O ceratocone, galera, ele é uma doença que ela tira a tua animação, é uma doença que ela tira a tua vontade de viver e principalmente de pouco em pouco ela tira a tua dignidade, porque como eu sempre falo pra todo mundo, se você perder um braço, tu tem outro. Se tu perdeu um ouvido, tu tem outro. Se tu perder uma perna, tu tem outra. Mas se tu perder tua visão, você não consegue recuperar tão fácil. O ceratocone ele é uma doença que ela tá gravada no gene. E você acha que pelo menos eu tenho um alívio de ter o SUS para poder me ajudar nisso? Não. O exame que eu faço, que é o Pentacan, toda a cada 6 meses para poder ver como a situação do olho tá, é R$ 300. A questão de eu fazer ali um tratamento, digamos assim, com colírio, usar alguns produtos ali que se adaptam ao meu organismo, é muito caro. Por exemplo, o colírio que eu utilizo é R$ 110, o sabonete específico que não agride muito a questão dos meus olhos e tudo mais, é um sabonete que é mais caro que o convencional. Então tudo tem um custo. Hoje, galera, o que eu trabalho com a internet é para poder pagar isso. De lucro pessoal meu, assim que eu falo, cara, eu vou ter dinheiro para mim poder comprar alguma coisa que eu quero comer, que eu quero vestir, eu não tenho, porque tudo é dedicado a essa questão do problema. Então, pra mim é muito complicado de chegar aqui no canal e falar pra vocês assim: rapaziada, eu hoje vou chegar e eu vou comprar, por exemplo, um set de Beyblade pra gente poder fazer. Eu vou comprar um Nintendo DS, que é um cara, eu quero muito comprar pra poder trazer, mas eu não tenho dinheiro pra isso. A maior parte do dinheiro, cara, que eu ganhei foi comprando os meus medicamentos, que é, digamos assim, o prioritário. Galera, eu vou falar bem a real, se eu não tivesse esse problema, tudo que eu investi até hoje na questão de cirurgia, na questão de exame, na questão de medicamento, eu já teria montado o setup há muito tempo, eu teria uma qualidade melhor, mas eu não consigo porque de fato eu sou basicamente PCD. Ah, mas você não consegue um trabalho CLT? Aí que entra a questão de mais humilhação, entendeu? Eu dou risada, galera, porque assim, é de nervosismo. Pra eu conseguir um trabalho de CLT hoje, sendo PCD, é uma coisa que é muito mais difícil. Por quê? Existem muitas empresas que falam que tem as vagas PCD, só que de fato eles não contratam PCD. Aí a gente já bateu a cota, muitos mascaram esses dados, muitos se recusam, e as empresas que de fato contratam, pra mim aqui é muito longe pra ir de ônibus. É 2 horas pra chegar até o lugar de ônibus e 2 horas pra voltar, então não compensa. Porque se eu começar a trabalhar nesse tipo de trabalho, eu não consigo dar conta do canal. E a complexidade, galera, de eu conseguir um trabalho CLT é muito maior do que muita pessoa pensa. Eu vejo muita gente falar: André, tu é um vagabundo. André, tu é basicamente um filho da puta que só fica às custas dos teus pais. Mas, de fato, galera, não é porque eu quero, entendeu? Porque é necessidade. Eu não consigo um trabalho CLT convencional como todo mundo. Porque a maior parte dos trabalhos aí, que são trabalhos, digamos assim, que não vão tirar a minha alma, são trabalhos que são muito longe. É 2 horas, 2 horas e meia de ônibus. E pra mim não compensa. Eu vou perder mais tempo indo pro ônibus, né? E, tipo, fazendo o trajeto até o trabalho do que de fato vivendo. Eu não conseguiria conciliar a questão do canal com isso. Às vezes, pra ganhar um salário mínimo, ou digamos assim, uma parcela maior do que um salário mínimo, entendeu? O pouco que eu ganho hoje com a internet, eu consigo ajudar as contas de casa, eu consigo me manter. E durante 6 meses ali, eu consigo guardar pra mim poder fazer o exame de Pentacan. Eu consigo guardar ali pra mim poder fazer os meus procedimentos, a questão de Uber. E o YouTube, cara, durante todo esse tempo que eu comecei nele, me ajudou a lidar muito com isso. Eu conheci vários streamers, vários YouTubers que tinham esse mesmo problema que eu, levava a vida normal, até numa situação pior do que a minha. O meu caso, galera, de ceratocone, pelo menos, ele é um caso que eu desenvolvi muito mais no olho esquerdo do que no olho direito. E, cara, graças aos céus,
ali, eu sempre consegui, digamos assim, um dinheirinho simples com a internet, não vou falar que chegava a ser um dinheirinho bom, mas um dinheiro simples ali pra mim poder ajudar com as contas de casa, ajudar ali com o que eu consumo, que é a internet, com a energia, entendeu? Com a minha comida. O pouco que eu consegui, eu consigo até hoje é pra isso. Eu não consigo, digamos assim, galera, um dinheiro pra poder investir no setup. Eu não tenho patrocínio pra chegar e falar, pô, fechei um patrocínio que eu consigo fazer e o patrocínio me deu o dinheiro ali durante 3 meses pra eu montar o setup que eu precisava, pra eu poder investir numa câmera melhor, né? A câmera tá aqui, mas pra investir numa câmera melhor, investir num microfone melhor, digamos assim, dar um remap aqui no quarto, trazer conteúdo novo. Eu não tenho, porque eu não tenho números, né? É questão de uma roda gigante. Eu não tenho muita qualidade, isso daí eu já aceitei, é um fato, porque o meu setup não permite que eu tenha uma boa qualidade. Eu não tendo qualidade, eu não tenho público. Eu não tendo público, eu não atinjo questão de atenção de marcas e patrocínios. Eu não tendo questão de marcas e patrocínios, eu fico em déficit, entendeu? E aí entra tudo isso no ciclo. O dinheiro que eu consigo hoje, basicamente, é com link de afiliado. O pouco que eu consigo. Tudo que eu coloco aqui no canal, a questão de Beyblades, a questão do R36H, de periféricos e tudo mais, do headset que eu utilizo, né, que é o Monster Creator V2, do microfone que eu utilizo, que é o FIFA M8, da PCIe Rasa HD03, eu ganho uma porcentagem de comissão sobre isso. E é dessas comissões que eu consigo meu dinheiro majoritário na internet. O YouTube meu não é monetizado, a Twitch quando eu fazia a live não era monetizada, a Kik não era monetizada, eu não tenho nada monetizado do meu trabalho na internet. Todos os vídeos que vocês viram que passou algum anúncio, eu não recebi nada. O meu canal, ele não é monetizado, mas mesmo assim o YouTube ele passa anúncio. E galera, é por isso, né, que eu peço ajuda de vocês toda vez para vocês ajudarem o canal, para vocês poderem ali fortalecer com a questão da criação do conteúdo, tá ligado? Principalmente dando as ideias, ajudar com o compartilhamento, com o like, com a inscrição, porque toda fonte de dinheiro que eu puder conseguir, galera, para mim poder conseguir me manter, eu quero ter. Entendeu? Para mim poder conseguir manter o canal, para mim poder conseguir pagar a minha vida e trazer pra vocês um conteúdo diferente, porque o que eu ganho hoje, como eu falei, se eu não tivesse o problema de visão que eu tenho, os vídeos seriam muito diferentes, seriam muito mais completos. Eu não vou ficar me aprofundando muito, cara, sobre esse meu problema de visão, o quanto que ele afeta o canal, enfim, porque é um assunto que eu vou falar no vídeo um pouco mais detalhado futuramente sobre isso. E se chegar um momento, galera, do canal não tá mais dando certo, de eu não conseguir patrocínio, de eu não conseguir me manter na internet, né, de tipo assim, eu ter que abandonar o meu sonho, cara, eu não vou voltar. Essa aqui é a realidade, porque eu não vou ficar indo e voltando. Eu tô fazendo tudo, cara. Eu tô arriscando tempo de dormir, eu tô arriscando tudo pra fazer essa porra dar certo. Pra pelo menos eu conseguir atingir a monetização que é o mínimo, pra mim poder conseguir me manter. Porque eu não consigo trabalho CLT fácil. E tem trabalhos aí que se eu tiver que me sujeitar pra mim poder conseguir me manter, pagar os meus exames e tudo mais, eu vou ter que parar com o canal. Porque só quem é CLT, galera, tá ligado o quão desgastante que é você ir e voltar de busão, você ficar horas parado no terminal esperando o ônibus chegar, você chegar em casa detonado, você tentar gravar um vídeo não sair, e uma edição de um vídeo que vocês estão careca de saber que leva 3 horas, e o CLT ele não tem 3 horas disponível. A 3 horas disponível do CLT é pra ele poder fazer a janta, pra ele poder tomar um banho, pra ele poder dar uma descansada antes de dormir. Se o canal não der certo, eu não vou ficar insistindo, galera. Eu vou simplesmente parar e vou tentar focar na minha vida profissional de uma outra forma. E eu peço pra vocês, galera, uma ajuda que ela não é financeira. Eu não peço doação, eu não peço nada. Poderia compartilhar na internet sobre isso, mas eu não peço porque basicamente eu peço uma coisa que é simples para vocês, que é o like e a inscrição, compartilhamento que é totalmente gratuito para vocês ajudarem o canal a se popularizar, atingir outros públicos, a gente ganhar notoriedade e entrar um dinheiro limpo. Então, senhores, o que eu posso falar para vocês é somente pedir ajuda e, bom, trazer ali a realidade de como que é o canal, o porquê que eu virei youtuber, porquê que eu virei streamer, e o porquê que hoje tô aqui fazendo esse vídeo do especial de 1 ano do canal. Meu nome é André, rapaziada, muito obrigado por ter ficado até o final, muito obrigado por vocês estarem comigo até hoje, eu tenho somente a agradecer a vocês por todas as marcas que a gente atingiu. Rumo a 1K, moçada, e é isso daí. Fiquem bem e fui!